Pronto, beleza. Então, vamos lá. Correção, tá certo, da avaliação diagnóstica. Aqui é a primeira folha do material em PDF que eu entreguei para vocês, para ajudar vocês a estudar, ok? E para ajudar vocês também a pesquisar na hora da prova para ter um desempenho melhor, certo? Então, aqui a gente já viu os estados da matéria, físicos da matéria, que são sólido, líquido e gasoso, tá certo? E as transformações. Se eu pegar, por exemplo, um cubo de gelo que é sólido e eu colocar no meio ambiente e começar a derreter, temperatura ambiente, esse processo de sólido para o líquido é chamado de fusão, certo? Se eu pegar a água líquida que derreteu e colocar no forno para evaporar, esse processo chama vaporização, tá certo? Do gasoso para o líquido. Por exemplo, se eu pegar uma panela e colocar uma panela com água, né, fervendo, e colocar uma tampa em cima dessa panela, né? Vou fazer aqui um desenho rápido. Pego uma panela, aqui tem um fogo, né? E aqui tem a água. A água está aquecendo. Se eu colocar aqui uma tampa em cima dessa panela, mesmo que não esteja assim, exatamente em cima, só suspensa, sabe? Uma panela suspensa em cima. Com pouco tempo você vai observar que vai ter água aqui. Por quê? Porque os vapores acabaram se aglomerando aqui no fundo da tampa, né? E aí fazendo com que os gases voltem a estar no estado líquido. Esse processo de transformação do gasoso para o líquido se chama liquefação ou condensação, certo? Condensação é o nome mais usado. E se eu pegar, por exemplo, essa água e colocar, no caso, para a geladeira, para o freezer, ele vai virar gelo. Então, esse processo vai se chamar solidificação. Ok? Existe processo que do sólido vai direto para o gasoso e do gasoso vai direto para o sólido. Que exemplo? Vou dar um exemplo simples que isso acontece. Naftalina. Você vai pegar a naftalina, pessoal, aquelas, não sei se vocês conhecem naftalina. É tipo umas pedrinhas brancas. Se você deixar a naftalina no canto, ele vai começar a evaporar, evaporar, evaporar. Quando você vê, ele desaparece. Mas você não encontra a naftalina no estado líquido. Você só encontra no estado sólido e evaporado, que é no estado gasoso. Então, quais são as características? O sólido ele apresenta forma e volume definido, tá certo? Então, a gente tem aquele sólido, por exemplo, uma caneta tem a forma definida e o volume definido. Uma vasilha tem uma forma definida e um volume definido, certo? As partículas são próximas e não sofrem compressão, dificilmente sofrem compressão. Ou seja, se você pegar uma pedra, que é sólido, né? E você apertar a pedra, você não vai ver a pedra diminuir o tamanho e voltar ao seu tamanho inicial. Portanto, ele dificilmente vai sofrer compressão. O líquido, ele apresenta a forma variável, vai depender do recipiente que ele está armazenado, mas o volume ele é definido. Ou seja, você tiver 1 litro de água, independente do volume que você colocar, você vai ter 1 litro de água, certo? Se você, por exemplo, pegar aqui tem 1 litro d'água. Se você derramar esse 1 litro d'água em outro recipiente, ele vai adquirir a forma do recipiente, mas o volume dele vai continuar sendo 1 litro d'água. Por isso que ele diz que é volume definido, ok? As partículas pouco afastadas, por isso elas se deslizam uma nas outras, né? Elas não se separam, mas elas se afastam o suficiente para se deslizar uma na outra e ficar com a forma variável do recipiente e dificilmente sofre compressão. Então, você não consegue comprimir um líquido. Um exemplo, você pega uma seringa, certo? Vou aqui desenhar grosseiramente uma seringa. Ok? E pegar e encher d'água a seringa, que está cheia d'água. E você botar aqui um dedo na ponta da seringa e tentar empurrar o êmbolo da seringa, não vai acontecer nada. Por quê? Porque a água não sofre compressão. Você não consegue diminuir o volume da água. Okay? Já o gás é diferente. Ele apresenta forma variável, né, de acordo com o recipiente, e ele apresenta também o volume variável. Ou seja, se você pegar um gás,
certo? 1 litro de gás, e você colocar num recipiente maior, ele vai se expandir e vai ocupar totalmente aquele recipiente. Ok, pessoal? As partículas são largamente afastadas e podem sofrer com pressão e expansão. Então, por exemplo, se eu pegar essa seringa e aqui estiver cheio de ar, e se eu botar o dedo aqui, eu consigo apertar e diminuir o volume interno dessa seringa, certo? Então, quando a gente vai fazer esse estudo, a gente tem que reparar outra coisa também, sobre essa transformação do estado físico da matéria, certo? Como eu disse, quando existe a mudança do sólido para o líquido, é fusão, certo? Quando existe do líquido para o gasoso, é ponto de ebulição, que é chamado de vaporização. Então, vamos lá. Só para entender um pouquinho sobre isso, ok? O ponto de fusão é justamente o ponto de equilíbrio onde uma substância está entre o sólido e o líquido. Ok? E o ponto de ebulição é justamente o ponto onde está entre o líquido, ponto de equilíbrio entre o líquido para o gasoso. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: se a água estiver a 0 graus Celsius, é a temperatura em que a água está em equilíbrio entre o sólido, que é o gelo, né, e a água, certo? Se aumentar um pouco a temperatura, esse gelo derrete. Se diminuir a temperatura, essa água aqui começa a virar sólido, ok? Então, já no ponto de ebulição, é 100 graus Celsius na água a nível do mar. Então, 100 graus Celsius é o ponto de ebulição, ou seja, o ponto de equilíbrio entre a água e o gás. É por isso, pessoal, que você pode aumentar a temperatura quando for. Você pegar um termômetro e medir a temperatura da água, você vai ver que mesmo você aumentando a temperatura do fogo, a força do fogo, a água não vai passar de 100 graus Celsius. Por quê? Porque já chegou no seu equilíbrio. A partir daí, essa água começa a virar gás. Ok? Então, a gente já sabe que o ponto de equilíbrio, o ponto de fusão, é o ponto de equilíbrio do sólido e o líquido, temperatura menor vai ser sólido, temperatura maior vai ser líquido. Ponto de ebulição, a temperatura líquido e gasoso. Menor vai ser líquido, maior gasoso. Certo? Então, vamos lá. Agora, vamos falar aqui sobre essa questão, para você ver como é simples. A formação da chuva e a decomposição do gelo seco em temperatura e pressão ambiente são resultado de quais transformações do estado físico da matéria? Olha, pessoal, como é simples. O que é a formação da chuva? Formação da chuva é o seguinte: a gente tem nuvens, né? Nuvens. E aí as nuvens começam a ficar densas, começam a ficar pesadas. A nuvem é constituída de água, né? Essas águas começam a ficar densas, começam a ganhar volume, começam a se aglomerar. E aí ela vira líquido e cai no chão, não é verdade? De forma de líquido. Então, ela é gasosa e aí ela começa a virar líquido. Esse processo de gás para virar líquido é chamado de quê? Aqui, ó. Gás para virar líquido. É chamado de liquefação. Certo? Olha como é simples. Aqui é a decomposição do gelo seco. O que é gelo seco? Quem gosta de festa, não sei se vocês já viram aquela fumaça, tá certo? Aquela fumacinha de festa. A pessoa está dançando, tal, em rei, vai ter aquela fumaça branca. Essa fumaça branca que tem em festa é o gelo seco, é o dióxido de carbono. Você coloca o gelo seco e começa a virar fumaça. Aquele gelo seco, ele não vira líquido. Então, ele sai direto, tá certo, do sólido para o gás. Se sai direto do sólido para o gás, é sublimação. Aqui, pessoal. Direto do sólido para o gás. É sublimação. Ok, pessoal? Portanto, a resposta certa vai ser essa daqui. Nossa. Isso aqui é bem simples também. E eu já expliquei muito, e tem muitas questões sobre essa, e vocês ainda continuam errando. Como eu falei, o ponto de fusão aqui, ó, ponto de fusão é a passagem, certo? Do sólido para o líquido.
Não é verdade? Isso é simples pra caramba. Ponto de ebulição é a passagem do líquido, olha aqui, o líquido para o gás, o gasoso. Certo? Então vamos lá. Temperaturas inferiores ao ponto de fusão é sólido. Temperaturas superiores ao ponto de ebulição é gasoso. Temperaturas maiores do que o ponto de fusão e menores do que o ponto de ebulição é líquido, certo? Então vamos lá. Olha como é simples. Aqui está dizendo, na tabela abaixo apresenta o ponto de fusão e ebulição de 4 substâncias. Quais são as 4 substâncias? Alumínio, álcool, butano, que é o gás de cozinha, e óleo de soja. De acordo com a tabela, responda qual estado físico da matéria apresenta essas substâncias a 30 graus Celsius. Pessoal, isso aqui, pessoal, você dá para fazer tranquilamente deduzindo. Olha, preste atenção. A 30 graus Celsius, pessoal. 30 graus Celsius é a temperatura ambiente que a gente vive. Então, vamos lá. Alumínio. Você encontra a 30 graus Celsius sólido, líquido ou gasoso? Sólido. Sólido. Mas vamos entender através dessa tabela, certo? Vamos entender? Olha, preste atenção. Você está vendo aqui o ponto de fusão do alumínio, né? 660. Então, 30 graus Celsius é menos, né, do que 660. Se é menos do que 660, que é o ponto de fusão, tá vendo aqui? Então vai ser o quê? Sólido. Sólido. Aqui o álcool. O álcool, ele tem um ponto de fusão de menos 177 e 78 graus Celsius. Ou seja, 30 graus Celsius está entre menos 77 graus Celsius e 78 graus Celsius. Portanto, se ele está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, o álcool vai ser líquido. Butano. Butano é um gás de cozinha, tá certo? O butano, ele apresenta o quê? Seu ponto de fusão de menos 135 graus Celsius e ponto de ebulição de menos 105 graus Celsius. Portanto, são temperaturas negativas, ou seja, abaixo de zero. 30 graus Celsius é maior do que a temperatura de ebulição, que é menos 105 graus Celsius. Portanto, o butano, que já disse que é o gás de cozinha, ele se encontra no estado gasoso a temperatura de 30 graus Celsius. Próximo, óleo de soja. O óleo de soja, alguém mandou uma mensagem aqui para mim. Deixa eu ver. Sem problema, Diego. Eu consegui assistir mais Milena. Bom, eu besteira. Vamos lá. O próximo, óleo de soja. Óleo de soja, ele apresenta o quê? Um ponto de fusão de menos 20 graus Celsius e de ebulição de 490 graus Celsius. O que isso quer dizer? Que o óleo de soja só congela se tiver uma temperatura menor do que menos 20 graus Celsius. Ou seja, se eu botar o óleo de soja na geladeira ou até no freezer, se não tiver muito frio, talvez o óleo de soja não congele, certo? Já, por exemplo, para o óleo de soja começar a evaporar, ele precisa de uma temperatura quase de 500 graus Celsius. É por isso que você coloca no fogo o óleo de soja e ele frita, mas não evapora. Por quê? Porque a temperatura dele, para ele evaporar, tem que ser quase 500 graus Celsius, certo? Então, 30 graus Celsius fica entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, ele vai ficar líquido entre essas duas temperaturas. Olha como é simples. Isso é simples demais. Vamos para o próximo. Modelo atômico é o seguinte. Dalton, ele é o primeiro modelo atômico, ele é uma esfera, vocês estão vendo, impenetrável, indestrutível, indivisível, maciça, que significa dura, e esférica, né? Aí vem o segundo modelo atômico, parecido com o de Dalton, só que o que acontece? Eles descobriram os elétrons. Então, você tem o modelo atômico de Dalton, duro, impenetrável, indestrutível, só que agora com os elétrons incrustados, certo? Nele. Esses elétrons ele consegue sair, então não é mais algo indestrutível. Você consegue retirar esses elétrons. Ele consegue se dividir. Então, ele é um modelo atômico divisível, tá certo, pessoal?
ele apresenta essa esfera com carga positiva, né? E os elétrons com carga negativa, incrustado nessa massa, tá certo? Nesse núcleo do átomo. Então, vem o Rutherford, que é o terceiro modelo atômico, certo? Feito a partir de experimento. Nele, a gente tem o quê? Um núcleo muito pequeno, muito pequenininho mesmo, e denso, constituído de prótons, que é carga positiva. E os elétrons girando em volta desse próton, tá certo? Numa distância muito grande mesmo. É como se, por exemplo, fazendo uma analogia, se o núcleo fosse uma bola de futebol, os elétrons estariam girando na arquibancada desse estádio, ok? É como se fosse um sistema planetário também, que os átomos ficam girando no sistema planetário, como se, por exemplo, os planetas não giram em torno do Sol, aqui os elétrons ficam girando em torno do núcleo do átomo. Semelhante, sendo o núcleo do átomo o Sol e os planetas sendo os elétrons, certo? Lembrando, o núcleo tem carga positiva e os elétrons têm carga negativa, ok? Vamos lá. Já lá de Bohr, ele descobriu uma coisa. Descobriu que os elétrons ele não giram de todo jeito. Eles estão organizados em diferentes camadas eletrônicas, certo? Então, por exemplo, na primeira camada, geralmente só tem 2 elétrons no máximo. Na segunda camada, geralmente só tem 8 elétrons no máximo, certo? Então, eles giram em diferentes tipos de camadas. Essas camadas têm diferentes tipos de energia, ok? Aí, depois estudaram e descobriram que o núcleo ele não é só constituído de prótons com carga positiva, ele é constituído de prótons e mais nêutrons, tá certo? Então, ficou praticamente o seguinte, o átomo é constituído de prótons, certo? E nêutrons. Ok? E a eletrosfera, tá certo? Que é a região onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo, é constituída apenas de elétrons. Ok? Então, basicamente isso. Aí, vamos lá. Qual foi o segundo modelo atômico elaborado através de um método científico? O segundo modelo atômico, olha aqui, ó. Thomson. Segundo. Aqui, todo mundo acertou. Marca as opções que correspondem ao último modelo atômico estudado na química do ensino médio. Qual é o último modelo atômico? O outro modelo atômico é esse aqui, ó. O de Bohr, com os nêutrons, tá certo? Então, vamos lá. O núcleo é constituído de prótons e elétrons. O núcleo é constituído de prótons e elétrons não. Os elétrons não ficam no núcleo, pessoal. Os elétrons ficam na eletrosfera. Então, essa aqui está errado. Está errado. O nêutron possui carga neutra? Sim. O nêutron possui carga neutra. Prótons, carga positiva. Elétrons, carga negativa. E o nêutron, carga neutra. Os elétrons ficam girando ao redor do núcleo em diferentes camadas eletrônicas? Sim, aqui, ó. Os elétrons girando em diferentes camadas. A quantidade de camadas eletrônicas determina o grupo em que o elemento se encontra na tabela periódica. Então, vamos lá. A quantidade de camadas, vamos lá, uma camada, 2 camadas, 3 camadas, determina o grupo é a mesma coisa que família, tá certo, pessoal? Na tabela periódica diz não. A quantidade de camadas não determina o grupo, mas determina o período, tá certo, pessoal? Então, a quantidade de camadas determina o período, não o grupo, tá certo? O período é, digamos, a sequência que os elementos estão na tabela periódica em ordem horizontal. Na ordem vertical é que são os grupos e a família, certo? Então, vamos lá. As características, então, no caso aqui, o certo, perdão, é só a segunda questão e a terceira alternativa. Essa aqui estaria errada também. Vamos lá. Características atômicas. Como eu expliquei para vocês, é o seguinte. Como eu expliquei para vocês, o átomo, ele apresenta o elétron, né? Perdão.
O átomo ele apresenta, no caso, a eletrosfera, onde fica localizado os elétrons, que apresenta carga negativa, né? Ele apresenta os prótons, que ficam no núcleo com carga positiva, e os nêutrons, ok, pessoal? Que apresenta, no caso, uma carga neutra. Ok? Então, os prótons e os nêutrons vão ficar no núcleo e os elétrons vão ficar na eletrosfera. Ok? Então, como é que a gente vai representar isso? Muito simples, certo, pessoal? Muito simples mesmo. Ok? O símbolo do átomo vai ser o X. Por exemplo, carbono, que é o símbolo do átomo. Flúor é o símbolo do átomo. Sódio é o símbolo do átomo. Cloro é o símbolo do átomo. O símbolo do átomo vai ser representado ou com a letra maiúscula, ou com a letra minúscula, perdão, ou com a letra maiúscula, ou com a letra maiúscula seguida de uma letra minúscula. Jamais a gente pode representar um átomo, certo? De um elemento, com a letra minúscula ou com, no caso, duas letras minúsculas ou duas letras maiúsculas, tá certo? É uma maiúscula e uma minúscula, ok? Beleza. O número de massa... Oi? André está dizendo que não está conseguindo entrar, porque a internet dela está ruim. Eita. Então, eu vou gravar esse vídeo, tá certo? E depois eu edito para ela, ok? Tá certo. Obrigado por me informar. Então, vamos lá. Voltando aqui, tá certo, pessoal? Aqui, ó, o A, esse número aqui em cima, que vai ser um número, tá certo? Aqui está representado por uma letra, mas vai ser um número. Ele representa aqui o número de massa, tá certo? Que o que é o número de massa? É a soma aqui, ó, número de massa, representado por A, é a soma de prótons mais nêutrons, ok? Então, a massa do átomo está toda no núcleo, tá certo? E aqui o Z é a mesma coisa que o número de prótons, tá certo? Então, o Z, que é o número atômico, é a mesma coisa do número de prótons, ok? Então, vamos lá. Por exemplo, se tiver um átomo assim, vou dar um exemplo aqui. Na23, ok? Aqui eu vou colocar 11, que realmente é 11. Então, o sódio, tá vendo? É o símbolo do elemento. Ele apresenta aqui o 23 em cima, ou seja, ele apresenta a massa, o número de massa igual a 23, e apresenta aqui 11 embaixo, ou seja, ele apresenta o número atômico, que é o número de prótons igual a 11, tá certo? Aí, como é que a gente sabe o número de nêutrons? É o seu número de massa, é o seu número de prótons, mas é o seu número de nêutrons. Simples. Isso é subtrair, ó, 23 com 11. 23 com 11 vai dar igual a 12. Eu vou botar aqui do lado, tá certo, pessoal? Então, 12 vai ser a massa desse sólido. Simples assim. Ok? E a quantidade de elétrons? Beleza. Eu sei a quantidade de massa, que é prótons mais nêutrons. Eu sei a quantidade de prótons que fica embaixo. Eu sei a quantidade de nêutrons, que é só subtrair a massa com a quantidade de prótons, e a de elétrons. Bem, pessoal, se não tiver carga nenhuma, a quantidade de elétrons vai ser igual à quantidade de prótons, certo? Se por acaso tiver alguma carga, vamos supor Na mais, a quantidade de prótons é 11, né? Então, o que eu estou dizendo aqui? Como prótons é carga positiva, eu estou dizendo que o Na tem uma carga positiva a mais. Tá vendo? Ou seja, tem um próton a mais. Se ele tem um próton a mais, então quantos prótons eu vou ter aqui? Eu vou ter igual a 12 prótons. Certo? Oh, perdão. Se eu tenho um próton a mais, quantos elétrons eu vou ter? Certo? Eu vou ter igual a 10 elétrons. É verdade? Se eu tenho 11 prótons e tenho um próton a mais em relação aos elétrons, então eu vou ter 10 elétrons. Ok? Simples assim. Então, vou pegar aqui um exemplo, certo? Eu vou olhar aqui na tabela periódica e vou ver quais são o número de prótons desses elementos, certo? E a gente vai fazer aqui um exemplo. Pronto. Aqui, o sódio, como eu disse para vocês, eu me lembrava de cabeça, é igual a 11 de prótons, ok? Aqui, o cálcio é igual a 20.
Eu só não sabia o alumínio. O alumínio é 13. 13. Esse aqui é 9, 6 e... Não, 9, 8 e 7. Ok, pessoal? Deixa eu tocar aqui. Pronto, é o seguinte. Quando a gente tem essas cargazinhas aqui, no símbolo do elemento, tipo mais, menos, mais 2, menos 3, a gente chama de íons, tá certo? Íons é quando o átomo ele apresenta cargas, sendo positivas ou negativas. Se for positiva, a gente chama de cátion, se for negativa, a gente chama de ânion, tá certo? Positiva, cátion, negativa, ânion, ok? Beleza. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui, ó, o símbolozinho de mais. O que que se diz? Que se diz que tem um próton a mais, certo? Se tem um próton a mais, ele tem 11. Então, quantos elétrons vai ter? Se tem um próton a mais, em relação aos elétrons, vai ter 10 elétrons. Ok? Aqui, ó, ele está dizendo que tem 2 prótons a mais, o cálcio. Se ele tem 20 prótons e tem 2 prótons a mais, então ele vai ter o quê? 18 elétrons. Certo? Aqui, ó, ele está dizendo que tem 3 prótons a mais. Se ele tem 13 de número atômico, o número de prótons, se tem 3 prótons a mais, então vai ter que ter 10 elétrons. Ok? Aqui, pessoal. Aqui tem uma carga negativa. Se é carga negativa, elétrons representa carga negativa. Então, ele está dizendo que tem elétrons a mais em relação aos prótons. Se ele tem 9 prótons, tem um elétron a mais, então vai ser igual a 10 prótons. 10 elétrons, perdão. Aqui tem 8 prótons. Aqui está dizendo que tem 2 elétrons a mais. Se tem 2 elétrons a mais, então vai ter, no caso, 10 elétrons. Ok? E aqui, ó, menos 3. Está dizendo que tem 3 elétrons a mais em relação aos prótons. Portanto, aqui também vai ter 10 elétrons. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Muito professor ensina dessa forma e eu não gosto. Quando é mais, quando você tem mais, você subtrai para obter o número de elétrons. Quando você tem menos, você soma para obter o número de elétrons. É como se fosse o inverso, sabe? Mas eu não gosto de explicar assim. Eu quero que vocês compreendam que esse mais simboliza a quantidade de prótons a mais em relação aos elétrons. Os prótons estão aqui, tá certo? Nesse número de baixo. E o menos simboliza a quantidade de elétrons a mais em relação aos prótons, que também fica localizado aqui embaixo, ok? Beleza? Pronto. Aí existem semelhanças atômicas. Pessoal, semelhanças atômicas, eu já dei a dica várias vezes, acho que vocês não pegaram, ok? Existem 4 tipos de semelhanças atômicas. Isótopos, isótomos, isóbaros e isoeletrônicos. Pessoal, vou dar uma dica bem legal aqui em relação a vocês. É o seguinte. Qual a diferença desses 3 aqui? Isótopos, isótomos, isóbaros. Praticamente a diferença, né? Aqui é o P e o A, né? Basicamente. O que a gente consegue ver de mais destacando de diferença. Ok? Então, vamos lá. O P representa o quê? P lembra o quê? Prótons. Então, quando possui a mesma quantidade de prótons, tá certo? E diferente do número de massa, mais forte no prótons, nas semelhanças dos prótons. Quando apresenta a mesma quantidade de prótons, P, tá vendo? P de prótons. O prótons fica localizado aonde? Aqui embaixo. Quando apresenta a mesma quantidade de prótons, a gente diz que é isótopos, ok? Tá vendo? Todos eles apresentam 6 prótons. Então, se eles têm 6 prótons, eles têm semelhança entre a quantidade de prótons iguais. Portanto, vai ser isótopos, ok? Isótomos, N, tá vendo N? N, ó. N representa o quê? N de nêutrons, ok? Então, quando tiver nêutrons iguais, a gente diz que é isótomos. Tá vendo? N representa nêutrons. Como é que a gente sabe a quantidade de nêutrons? Simples, aqui, ó. Nêutrons vai ser igual a massa menos o próton. Então, a gente vai subtrair. 37 com 17 vai dar igual a quanto? 20. 40 menos 20 vai dar igual a quanto? 20. 26 menos 12 vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 14. É isso?
28 menos 14 vai dar igual a quanto? 14. Observe que o quê? Que o cloro e o cálcio, tá vendo? O cloro e o cálcio, eles apresentam 20 de número de nêutrons, portanto, são isótomos, ok? E o magnésio e o silício apresentam 14 números de nêutrons, então são isótomos também, porque eles apresentam a mesma quantidade de nêutrons. Ok, pessoal? Isóbaros. Vendo o Azinho? O Azinho representa massa. Então, você vai olhar aqui o númerozinho de cima. 40, 40, 40. Ambos apresentam um número de massa igual. Por isso que é isóbaros, certo? E diferente dos números atômicos, mas foca no número de massa, ok? E vamos lá, isoeletrônico. Isoeletrônico é simples. Como aqui a gente já mata logo, é a mesma quantidade de elétrons, tá certo? Quais são os elétrons? Olha, aqui a gente vê que não tem carga nenhuma, né? Se aqui não tem carga nenhuma, então a gente estima-se que tem 10 elétrons. Aqui, ó, tem uma cargazinha positiva, portanto, tem um próton a mais em relação aos elétrons. Se tem 11 prótons e tem um próton a mais em relação aos elétrons, vai ter 10 elétrons. Aqui, ó, menos 2, ó. Supõe que tem 2 elétrons a mais em relação aos prótons. Como os elétrons é carga negativa, né? 2 elétrons a mais em relação aos prótons. Os prótons tem 8 prótons aqui, portanto, a gente vai ter 10 elétrons. Observe que tanto o neônio como o sódio, como o oxigênio, apresenta 10 elétrons, ok, pessoal? Pronto. Agora vamos aqui responder essas questões, ok? Deixa eu ver que horas são. Vamos lá. Seguinte, observe a figura do átomo abaixo e responda. Qual posição da tabela periódica este átomo se encontra? Certo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai olhar aqui uma tabela periódica. Rapaz, era para ter colocado uma tabela periódica aqui. Que droga. Vamos lá, pessoal. Eu vou ver se eu pego uma tabela periódica aqui. Que erro meu. Vamos lá. Me diga uma coisa. Vocês estão vendo a tela? Sim. Dá para ver? Pronto, beleza. Vamos olhar aqui, tá certo? De forma bem... Aqui. Como é que a gente sabe que porcentagem na tabela periódica? Vocês estão vendo as camadas? A quantidade de camadas indica que período ele está. Quantas camadas aqui tem? 1, 2. Vocês estão vendo minha setinha apontando? Estão ou não vendo a setinha apontando? Sim. Pronto. Tem uma camada, 2 camadas, 3 camadas, tá certo? Se ele tem 3 camadas, aqui, 1, 2, 3, então ele está nesse terceiro período aqui, ó, tá vendo? Esse terceiro período, que começa com sódio, Na, magnésio, Mg, tá certo? Então ele está nesse terceiro período, 3 camadas, terceiro período, ok? Aí vamos lá. Droga. Beleza. Aqui, pessoal, como é que a gente sabe em que família se encontra? Só observar quantos elétrons tem na última camada. Aqui tem quanto? 1, 2, 3, 4. Se tem 4 elétrons na última camada, então é da família 14, certo? Então, aqui, ó, terceiro período na família 14. Quem é o terceiro período? O terceiro período é esse aqui, ó, esses elementos aqui, ó. Família 14 é esses elementos aqui, ó. Portanto, vai ser o silício. Por que 14, Diego? Bem, quando tem 4 elétrons na camada de valência, é a família 14. Quando tem 5 elétrons na camada de valência, é a família 15. Quando tem 6 elétrons na camada de valência, é a família 16. Quando tem 7 elétrons na camada de valência, é a família 17. Quando tem 8 elétrons na camada de valência, é a família 18. Esses elementos aqui, todos, ele tem 1 ou 2 elétrons na camada de valência, certo? Sendo que esse aqui só tem 1 e esse aqui só tem 2. E esses outros aqui do meio, ele pode ter 1 ou 2 elétrons na camada de valência. Ok? Vamos. Então, vou voltar aqui e tentar responder.
Vamos lá, ele tem 3 camadas, 1, 2, 3, né? 3 camadas, então, se tem 3 camadas, ele vai ser, no caso, do período 3, ok? Então, ele tem aqui, no caso, 4 elétrons na camada de valência. O que é camada de valência? Da última camada. Você tem 4 elétrons na última camada, vai ser, como eu disse, família 14. Só isso, pessoal. Vamos lá. Essa aqui é fácil demais. Olha como é fácil. Com base na representação atômica do nitrogênio abaixo, responda a quantidade de prótons de massa, a quantidade de prótons, de massa, de nêutrons e de elétrons, tá certo? Olha como é simples. Bem, aqui em cima a gente já sabe que é a quantidade de massa. Se lembra, não, lá na representação? Que vai ser a quantidade de massa. Aqui embaixo vai ser a quantidade de prótons. Ok? E essa daqui vai ser a carga. Que a partir da carga a gente vai descobrir a quantidade de elétrons, certo? Vamos fazer aqui, mas primeiro vamos fazer a quantidade de nêutrons. Como é que a gente faz nêutrons? Isso é subtrair massa, que é representado por A. Vamos lá, nêutrons vai ser igual a massa, que é representado por A, menos a quantidade de prótons, certo? Portanto, vai ser 15 menos 7, que vai dar igual a 8, certo? Então, só é você subtrair 15 menos 7, nesse caso aqui, que você vai encontrar o número de nêutrons, certo? Portanto, o número de massa a gente já sabe que é igual a 15, vou colocar logo, tá certo? Número de massa 15. Número de prótons, a gente já sabe que é igual a 7, que é esse valor aqui de baixo. Número de nêutrons, a gente sabe que só precisa subtrair para encontrar, igual a 8. E agora, elétrons, como é que a gente faz? Ó, tá vendo? Aqui tem carga negativa, tem 3 negativos. O que é que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo que tem 3 elétrons a mais em relação aos prótons. Se tem 7 prótons e tem 3 elétrons a mais, vai dar igual a 10. Então, o número de elétrons vai ser igual a 10. Simples. Eu vou fazer uma questão parecida com essa, pessoal. Então, preste atenção nisso aí. Também vou fazer uma parecida com essa aqui na reposição. A imagem abaixo apresenta 4 átomos diferentes, representados com 1, 2, 3 e 4. Aponta as semelhanças atômicas desses átomos. Então, bora lá. Isso aqui é simples demais. Vamos ver a semelhança atômica? Aqui, ó. P, número de prótons iguais, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Então, P, número de prótons iguais, a gente já sabe. Ah, tá vendo? O número de massa. E aqui, ó. N, tá vendo o Nzinho aqui, ó? N representa N de nêutrons. Ok? Então, basicamente, isso aqui, ó, isoeletrônico elétrons. Certo? Então, vamos lá. Olha como é simples. Qual que apresenta o número de prótons iguais? Ó? O 1, olha aqui, ó, e o 2. 1 e 2, ó, mesma quantidade de prótons. Olha como é fácil. Qual que apresenta o número de massa igual? Massa, tá vendo? Azinho, que apresenta massa. Se olhar em cima, aqui, ó, 14 e 14. Vai ser o 2 e 3. 2 e 3. Qual que apresenta o número de nêutrons iguais? Agora, nêutrons a gente precisa estudar, né? Como é que a gente faz? A gente só é subtrair. 13 menos 6 vai dar igual a 7. 14 menos 6 vai dar igual a 8. 14 menos 7 igual a 7. 23 menos 11 vai dar igual a 12. Portanto, quem tem nêutrons iguais aqui vai ser igual a 1 e a 2. O átomo 1 e 2. Então, vamos lá. O 1, perdão, 1 e o 3. 1 e o 3, ok? Porque ambos têm a mesma quantidade de nêutrons, por isso que é isótono, só que o N, nêutrons. Ok, pessoal? Beleza. E agora isoeletrônico, mesma quantidade de elétrons. Pessoal, seguinte, agora isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Certo? Vou apagar isso aqui.
Vamos lá. Seguinte, por que é importante? Porque aí você pode olhar esse gráfico e dizer, então 1 e o 2 os elétrons. É porque aqui não tem carga, então vai ser a mesma quantidade de elétrons. Mas veja bem, olha aqui a definição também. Eu quis focar, isso é para vocês prestarem atenção. E diferentes números atômicos, tá vendo? Então, ele precisa ter também números atômicos diferentes, aqui tem número atômico igual. Portanto, 1 e o 2 não pode ser isoeletrônico. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos ver quantos elétrons tem aqui. A gente sabe que tem 6, né? Porque não tem carga, vai ter 6 elétrons. 6 elétrons se multiplicar com E, tá certo? Para você não confundir com carga. Vamos ver se... Não se confunde. Vamos lá, vou colocar aqui embaixo, tá certo, pessoal? 6 elétrons, né? Porque não tem carga nenhuma aqui. 6 elétrons. Porque não tem carga nenhuma aqui também. Então, a mesma quantidade de prótons, que é 6. Aqui, ó, menos 3. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que tem 3 elétrons a mais. Tem 7 prótons, 3 elétrons a mais, então vai ser igual a 10 elétrons. Ok, pessoal? Agora aqui, ó. Olha aqui o maisinho, tá vendo? Esse maisinho está dizendo o quê? Está dizendo que tem um próton a mais em relação aos elétrons. Se tem 11 prótons, se tem um próton a mais em relação aos elétrons, então vai dar igual a 10 elétrons também. Portanto, o 3 e o 4 vai ter a mesma quantidade de elétrons, então vai ser isoeletrônicos. Aqui, a gente vai ver o conteúdo de ligações químicas. Certo? Porque eu vou cobrar de ligações químicas não é nem muita coisa, certo? Eu só vou praticamente diferenciar ligações. Uma é ligação iônica, outro é ligação covalente e outra é ligação metálica, certo? Vamos falar brevemente sobre essas ligações e como a gente consegue diferenciar elas, certo? A ligação iônica, ela forma íons, ok? Por exemplo, o sal de cozinha, o NaCl, certo? Quando você pega a ligação covalente, o NaCl, o que acontece? Você quebra essa ligação, alguma coisa assim acontece, rompe, então vai formar um elemento com carga positiva e o outro elemento com carga negativa. Como no caso do HCl, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio, quando ele se rompe, o Na, que é o sódio, vai ficar com carga positiva e o cloro vai ficar com carga negativa. Então, é isso que diferencia, tá certo? Se um está com carga positiva e o outro está com carga negativa, eu posso afirmar que vai acontecer o seguinte: um vai doar elétrons e o outro vai receber elétrons. Não é verdade? Como vocês estão vendo aqui, ó, o Na com carga positiva. Se está com carga positiva é porque está com um próton a mais em relação aos elétrons. Então, dessa forma, ele doou um elétron para ficar com um próton a mais. Então, olha, ele doou um elétron. Quem vai receber esse elétron vai ser o quê? O cloro, certo? Então, vocês estão vendo aqui, o cloro está com um sinal com a carga negativa. Essa carga negativa, ele indica que o cloro recebeu esse elétron, tendo em vista que o elétron é constituído de carga negativa, certo? Então, beleza, Diego. Como é que eu sei que o sódio vai doar um elétron e como é que eu sei que o cloro vai receber um elétron? Simples. De acordo com a regra do octeto, um átomo ele pode ter 8 elétrons na camada de valência. Então, um átomo qualquer pode ter, no máximo, 8 elétrons na camada de valência. Então, com 8 elétrons na camada de valência, ele é estável. Para ter 8 elétrons na camada de valência, ou ele doa todos os elétrons, tá certo? Para a sua penúltima camada com 8 elétrons se torna a última camada, tá certo? Ou o que ele faz? Ele ganha elétrons para ficar com 8 elétrons na última camada. Veja aqui o sódio. O sódio, ele é da família 1. Quando é da família 1, tem um elétron na camada de valência. Olha aqui, o sódio só tem esse elétron na camada de valência. O que acontece com ele? Ele acaba doando para o cloro, que tem 7. Certo? E aí, o que acontece? O sódio perde essa camada de valência e o cloro tinha 7 elétrons na camada de valência, passa até 8, ficando estável. Ok? Aqui a gente tem outro exemplo, tá certo? O trifluoreto de alumínio. O alumínio é da família 13 da tabela periódica.
Se é da família 13, como eu falei, família 13 tem 3 elétrons na camada de valência, certo? Então, qual é a tendência do alumínio? O alumínio, ele doa esses 3 elétrons, ou ele ganha 5 elétrons para ficar com 8. O que é mais fácil? Doar 3 ou ganhar 5? É mais fácil, eu quero doar 3 do que ganhar 5, né? 5 é um número maior do que 3. Então, por isso, 3 é mais fácil conseguir do que 5. Então, ele vai doar esses 3, né? E cada um flúor desse, vocês também tem 3 flúor, um aqui, outro aqui, vai receber um desses elétrons do alumínio. Por que o flúor vai receber apenas um elétron? Porque vocês estão vendo, o flúor tem 7 elétrons na camada de valência. Então, para ele completar o octeto, ele só precisa ganhar mais um. Se o flúor ganhar mais um elétron, ele fica com 8. E aí, o que acontece? Ele fica estável, tá certo? Como o flúor só vai ganhar um elétron, ele vai ficar com carga negativa. Como o alumínio vai perder 3 elétrons, então ele vai ficar com 3 prótons a mais. Então, vai ficar 3 mais 3 cargas positivas, certo? Então, é basicamente isso, ligação iônica, ok? Vamos para o próximo, ligação covalente. Em ligação covalente, diferente da ligação iônica, onde um átomo vai doar elétrons e o outro vai receber elétrons, na ligação covalente acontece o seguinte: os átomos, os elétrons desses átomos vão ser compartilhados. Então, agora, o elétron não vai pertencer mais àquele outro átomo. Eles vão pertencer aos dois. É como se fosse um casamento compartilhado, tá certo? O meu elétron é seu elétron, o seu elétron é meu elétron. Vamos pegar aqui um exemplo semelhante. No caso, o trifluoreto de nitrogênio. Perceba, o flúor tem 7 elétrons na camada de valência, não é verdade? Como eu já expliquei aqui, ó. 7 elétrons na camada de valência. E o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Como o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, a tendência dele vai ser o quê? Receber 3 elétrons, não é verdade? Ele tem 5. É mais fácil ele receber 3 elétrons do que perder 5. 3 é um número mais fácil de atingir do que 5. Já o flúor tem 7 elétrons na camada de valência. É mais fácil ele ganhar 1 para ficar com 8, ficar com o octeto preenchido, né? Do que ele perder os 7. 1 é mais fácil do que 7. Então, como nenhum vai doar elétrons, a tendência dos dois são receber elétrons, certo? Eles vão compartilhar. Então, o que acontece? Eu vou apagar aqui para você visualizar melhor, certo? Então, o que acontece nesse caso? Esse flúor aqui, ó, ele tem 7 elétrons. Ele só precisa ganhar 1 no compartilhamento para ficar com 8 elétrons. Então, ele vai compartilhar aqui esse elétron com o nitrogênio. E aí, o flúor, que tinha 7 elétrons, vai passar até 8. 7, mais esse aqui que ele compartilhou com o nitrogênio. Aí tem outro flúor. O outro flúor tem 7 elétrons na camada de valência. E aí, o que vai acontecer? Esse nitrogênio vai compartilhar o seu elétron com o flúor, fazendo com que esse flúor aqui esteja com 8 elétrons também. 7 que ele tinha, mais 1 que ele ganhou no compartilhamento. Perceba que agora o nitrogênio está com 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, e mais 2 que ele compartilhou com o flúor, que ele ganhou no compartilhamento com o flúor. Aí ele compartilha com outro flúor. E aí o que acontece? Agora o nitrogênio vai ter o quê? 8 elétrons na camada de valência. Perdão, 8 elétrons. Que vai ser o quê? Os 5 que ele tinha e mais o quê? Os 3 que ele compartilhou com o flúor. Certo? Dessa forma, essa representação a gente chama de representação eletrônica, onde a gente vê os elétrons e a forma de compartilhamento. A gente pode representar essa ligaçãozinha aqui, ó, apenas com um traço, como vocês estão vendo aqui. Quando a gente representa essa ligação com traço, a gente chama de fórmula estrutural, tá certo? E a gente pode representar apenas contando a quantidade de átomos que cada elemento tem. Por exemplo,
O nitrogênio tem quanto? Apenas um, né? No centro. Um. E o flúor tem quanto? 3. 1, 2, 3. Formando N1, né? Como é um, a gente não precisa colocar. F3. 1, que só tem um nitrogênio, e 3, porque tem 3 flúor. Certo? Então, essa é a forma molecular. São as 3 representações. Já a metálica. Só uma coisa, para dar uma dica para vocês matar a covalente. Covalente é muito simples, pessoal. Mais simples, eu acho, que é iônico. Sabe por quê? Porque é o seguinte. O flúor tem 7 elétrons. Então, você tem 7 elétrons. Para ficar com 8, se eu fosse fazer uma subtração para ter 8, certo? Ele tem 7 elétrons, né? Na camada de valência. Então, se ele conseguir mais uma ligação, ele fica com 8. Então, todo flúor, ele precisa de uma ligação para ficar com 8. O nitrogênio não tem 5 elétrons na camada de valência, então ele precisa ganhar 3 elétrons. Ele vai ganhar esses 3 como? Fazendo ligação. Portanto, o nitrogênio precisa de 3 ligações, certo? O nitrogênio precisa de 3 ligações para ficar com o seu octeto formado. Se fosse o oxigênio, vou fazer aqui, certo? O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Portanto, o oxigênio, como ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele precisa de 2 elétrons para ficar com 8, né? Então, ele vai fazer 2 ligações. Ok, pessoal? Simples assim. Agora vamos para a metálica. Metálica é muito simples também. Metálica, a ligação não se dá como a iônica, que um dá do elétron para o outro, ou não como a covalente, onde eles compartilham os elétrons. Ele se dá do seguinte, das nuvens eletrônicas. Os metais, ele tem 1 ou 2 elétrons na camada de valência. E esses elétrons formam uma nuvem, sabe? Formam uma nuvem entre outros núcleos atômicos e ficam livres, navegando, sabe? Como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é o núcleo do átomo, que eu só representei com carga positiva, tá certo? Que é tipo cátion. E aqui os elétrons. Você vê que os elétrons ficam migrando entre um núcleo e outro do átomo do metal. Então, essa migração é extremamente importante para a gente ter propriedades dos metais. Que propriedades são essas? Por exemplo, o brilho, certo? A gente só consegue ter brilho porque essa movimentação dos elétrons, porque esse elétron, ele não fica preso no núcleo do metal apenas, ele vai andando aqui no núcleo. Ele conduz eletricidade. O que é eletricidade? São elétrons se movendo de forma direcionada. Então, a movimentação desses elétrons é o que gera eletricidade, certo? Então, só que dá eletricidade, quem consegue conduzir a eletricidade é o metal, porque tem justamente esses elétrons livres para conduzir a eletricidade. Se você pegar, por exemplo, um plástico ele não forma, ele não conduz a eletricidade porque ele faz ligação covalente, então não tem elétrons livres direcionados, certo? Ele pode ser maleável. Por quê? Porque esses elétrons livres, eles servem como se fosse uma mola para amortecer impacto. E aí ele consegue ser mais maleável. Então, são essas características de ligação metálica, tá certo? Onde o núcleo do átomo fica rodeado em volta de um mar de elétrons livres. Ok? Então, basicamente é isso. Então, como é que a gente consegue diferenciar isso? Vamos lá, vou explicar agora para vocês como é que a gente consegue diferenciar a iônica, certo? Da covalente e da metálica, certo? Vamos lá. Primeiro, a ligação covalente, que é a mais fácil. Só não tem exceção. Não tem exceção. Vai por mim, não existe exceção. Ligação covalente, ela ocorre só entre esses elementos aqui, ó, verde, você também são os neometais, mais o hidrogênio. Não existe exceção nenhuma. Se tiver um desses elementos aqui, ó, verde, que são os neometais, mais o hidrogênio, só entre os elementos verdes, é covalente. Não existe nenhuma exceção. É covalente. Ponto. Certo? Ligação iônica. Eu vou mudar de cor aqui para vocês visualizar bem. Iônica.
botar para o vermelho, iônica. Vamos lá. Como é ligação iônica? Certeza. Entre os metais, certo? Os metais e os não metais, ok? Entre esses metais e os não metais, certeza. Mas existem ligações que dificilmente ocorrem, como o germânio, o estrôncio, esses elementos aqui, ó, em azul, certo? O galho, o índio, o tádio, raramente eles fazem ligação com esses verdes, com os metais. É por isso que eu não citei. Da mesma forma como raramente esses elementos aqui fazem ligações com esses elementos aqui, ó, verde, para fazer ligação iônica. É por isso que normalmente eu só levo em consideração ligação iônica, para não confundir, esses elementos aqui, ó, da família 1 e 2, e esses elementos ligando com esses elementos dos não metais, certo? Esses alcalinos e alcalinos terrosos ligados com não metais, certo? Mas, Diego, mas existe a possibilidade de ter ligação iônica entre esses elementos aqui, tipo metais, e os não metais? Tem sim, tá certo? Mas é difícil a gente encontrar na natureza, é difícil a gente encontrar um exemplo. Mas preste atenção, para não confundir. A iônica, você tem que ter pelo menos um não metal, tá certo? Então, para você ter certeza que é iônica, se tiver um não metal, como esse verde aqui, esses elementos verdes, e um desses elementos qualquer, pode ter certeza que é iônica, tá certo? Iônica. E o que significa ligação metálica? Ligação metálica não vai ter nenhum desses não metais, certo? Ligação metálica não vai ter nenhum desses não metais. Vai ser entre esses metais aqui, ó, certo? Mas pode existir também entre esses metais aqui em azul, entre outros metais, e esses vermelhos, certo? Mas é mais raro. Normalmente acontece apenas entre esses metais aqui, certo? Mas em nenhuma hipótese a ligação metálica ela acontece entre esses metais aqui e os não metais, tá certo? Em hipótese nenhuma. Os não metais não participam de ligação metálica em hipótese nenhuma. E ligação covalente, você tem que ter ou 2 não metais ou um hidrogênio. E ligação iônica, você tem que ter pelo menos um não metal, certo? Então, fazer o seguinte, tá? Eu acredito que está muita informação para vocês. Eu vou pegar e vou colocar essa informação escrita para vocês, tá certo? Para até vocês consultarem se tiver alguma dúvida. Vamos responder. Vocês vão ver como é simples, não é difícil. Qual a forma molecular do composto iônico formado pelo oxigênio, família 16, e pelo alumínio, família 13? Então, vamos lá. O oxigênio é da família 16, né? Então, tem 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é verdade? Família 16, 6 elétrons na camada de valência. O alumínio, família 13. Então, a família 13 tem quantos elétrons na camada de valência? Olha aqui o 3, ó. 3. 1, 2, 3. Ok, pessoal? Vou botar o 3 aqui embaixo. Pronto. Beleza. O que vai formar, pessoal? Vai formar uma ligação o quê? Vamos lá. Olha aqui o oxigênio, ó. Aqui, dos verdinhos, tá vendo? E vai se ligar com o alumínio, do azul, dos metais. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu acho que é até bom eu refazer o conceito para não confundir aqui vocês. É o seguinte. Vocês estão vendo, ó, quando existe o não metal com alumínio, ele forma ligação que é iônica, né? Então, vamos fazer o seguinte, porque é tipo um caso mais específico, é o caso mais raro de ligação iônica, certo? Vamos considerar a ligação iônica com essa parte aqui dos metais, ok? Que realmente é essa definição, tá certo? Dos metais, junto com os não metais, o verde, ok, pessoal? Então, vamos lá.
Ele vai formar ligação iônica. Como é que vai se dar essa ligação iônica? Preste atenção, isso aqui é importante. Eu vou até... o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, não é verdade? O alumínio ele tem 3 elétrons na camada de valência. O que é mais fácil? O oxigênio doar 6 ou receber 2? É mais fácil o oxigênio receber 2 elétrons, não é verdade? O alumínio tem 3 elétrons na camada de valência. Então, é mais fácil o alumínio dar 3 do que receber 5. Então, o que vai acontecer? O alumínio vai doar elétrons, doar, e o oxigênio vai receber elétrons. Ok? Então, vamos lá. Como o oxigênio tem 6 elétrons, ele só pode receber 2 para ficar com 8. Então, ele vai receber 2 desse alumínio. Vai receber um aqui, ó, e vai receber o outro. Dessa forma, o oxigênio fica com 8 elétrons na camada de valência. O alumínio está com 1. Ele precisa perder esse 1. O que ele faz? Se liga com o oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Então, esse elétron aqui vai ser doado para o oxigênio. O oxigênio agora, ele está com 7 elétrons na camada de valência. Os 6 que ele tinha, mais um que ele recebeu do alumínio. O alumínio, esse alumínio aqui, já está com o seu octeto completo, certo? Ele já doou os seus 3 elétrons. O oxigênio está com 7, ele precisa de mais um elétron. O que ele vai fazer? Vai se ligar com o alumínio. O alumínio tem 3 elétrons na camada de valência. Então, esse elétron vai para o oxigênio, fazendo com que o oxigênio tenha 8 elétrons agora na camada de valência, ficando estável, tá certo? Beleza. Então, vamos lá. Sobrou mais 2 elétrons. O que a gente faz com esses 2 elétrons? Coloca mais um átomo de oxigênio com 6 elétrons. Então, esses 2 elétrons do alumínio vai ser doado para o oxigênio, ficando com esse átomo de alumínio sem nenhum elétron e esse átomo de oxigênio com 6 elétrons, com 8 elétrons na camada de valência. Os 6 que ele tinha, mais os 2 que ele recebeu do alumínio. Portanto, qual é a forma molecular? Tem 2 hidrogênios, ó, como vocês estão vendo, 2 hidrogênios, Al2, porque aqui tem 2 hidrogênios, vou até mudar de cor, tá certo? Aqui, ó, 2 hidrogênios, 2 alumínios, perdão, 2 alumínios, então vai ser Al2, porque tem 2 alumínios, e 3 oxigênios, ó, 1, 2, 3. Então vai ficar AlO3. Qual é a resposta certa? Essa aqui. Se eu disser a vocês que tem um jeito mais fácil de fazer isso, simples. Aqui, ó, o oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, quantos elétrons ele vai receber para completar o octeto? Ele precisa receber 2. Se ele receber 2 elétrons, qual é a carga dele? Menos 2. Verdade? Se ele vai receber 2 elétrons, a carga dele vai ser menos 2. O alumínio tem 3 elétrons na camada de valência. Então, a tendência dele é perder esses 3 elétrons. Se ele vai perder 3 elétrons, então ele vai ficar com carga o quê? 3 mais, que representa que ele tem 3 prótons a mais em relação aos elétrons, ou 3 elétrons a menos em relação aos prótons, certo? Então, beleza. O que a gente vai fazer com isso? Simples. Tá vendo esse 2 aqui? Esse 2 a gente vai colocar, que é a carga, vamos colocar como se fosse o número de átomos do alumínio. E esse 3 aqui, que é a carga do alumínio, vamos colocar como se fosse o número de átomos de oxigênio. E aí o que vai acontecer? O alumínio aqui, ó, vai receber carga 2, vai ficar o quê? Al2, tá vendo? E o oxigênio, né, vai receber essa 3, né, para representar os 3 átomos de oxigênio, vai ficar O3, tá vendo? A mesma coisa, feito de 2 maneiras. Ok, pessoal? Pronto, e a última questão, para terminar. Aqui, ó, consulta uma tabela periódica que classifica as ligações das substâncias abaixo em ligações iônica, covalente ou metálica, tá certo? Vamos olhar aquela regra, como é simples? Aqui, ó. AlCu, tá certo? Que é mistura de cobre e ouro. Aqui, ó. Al, tá vendo? E Cu. Cobre e ouro, tá vendo? É justamente nessa região rosinha aqui, ó, dos metais. Portanto, ele vai formar o quê? Ligação metálica, tá certo? Aqui, ó. Br2, ok, pessoal? Br2.
Br2 é ligação entre dois átomos de bromo. Os átomos de bromo estão aonde? Olha aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Na família 17. O que eu falei? Quando é da família 17, são não metais. Então, quando é com ligação não metal, é ligação o quê? Covalente, tá certo, pessoal? Então, aqui vai ser ligação covalente. CO2. CO2, vamos ver se está no verdinho? Está no verdinho, como eu disse. Ó. Aqui o C, carbono ligado a 2 de oxigênio. Ambos estão nessa região verdinha. Então, nessa região verdinha, como acontece, vai ser ligação o quê? Covalente também. Próximo. Aqui, ó, potássio. Certo? Nessa região aqui, ó, ligado com o iodo. Tá vendo? Uma região verdinha com outra região aqui, ó, dos alcalinos. Então, quando isso acontece, quando tem uma região aqui, um doador de elétrons, junto com um retirador de elétrons, um ganhador de elétrons, vai formar o quê? Uma ligação iônica. Então, esse aqui, ó, o iodeto de potássio vai ser uma ligação iônica. E o outro, ó, magnésio e oxigênio. O magnésio está onde? Ó, Mg, vou botar aqui, mudar de cor. Aqui, ó. O Mg está aqui, ó, tá vendo? O Mg está aqui, ó, tá vendo? Na família 2, então ele vai ser um doador de elétrons. E o outro, o oxigênio, está aqui, ó, como receptor de elétrons. Então vai formar também uma ligação iônica. Ok, pessoal? Que também vai formar uma ligação iônica. Certo? Olha só isso, pessoal. Espero, sinceramente, ter ajudado vocês. Eu acho que